Rei do universo, Salvador eterno, Rei de toda a criação, Redentor divino, Deus, a ti me rendo, a glória te dou. Santo, Santo, Santo Deus, Santo, Santo, Santo. Nós vamos dar início agora com louvor e gostaria de chamar aqui o Francisco. Nós estamos com uma equipe aqui de 5 ou 6 pessoas para levar até você essa mensagem de Deus. Então vamos adorar o Senhor. Uma boa noite a todos. Boa noite, queridos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos na Tua presença, Deus, e queremos render ao Senhor, Deus, toda a nossa adoração, declarar a Tua grandeza, a Tua majestade e a Tua soberania, Deus, porque nós cremos que o Senhor está acima de toda e qualquer situação que tenha assolado o mundo, que tenha assolado nações, que tenha colocado governos prostrados. Nós cremos, Deus, que um dia, ali na cruz do Calvário, o Senhor entregou a sua vida, o Senhor derramou a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser libertos de toda a escravidão do mundo, do pecado, que pudéssemos ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Ele reina sobre todas as coisas, Ele é o Rei do universo. As mãos que na cruz foram cravadas por mim, feridas que demonstram seu imenso amor. Por isso te chamo, meu Cristo, por isso eu canto. Vamos declarar: Rei do universo, Salvador eterno, Rei de toda a criação, Redentor divino, Deus, a ti me rendo, a glória te dou. Rei do universo, Rei do universo, Salvador eterno, Rei de toda a criação, Redentor divino, Deus, a ti me rendo, a glória te dou. Santo Deus, que plano soberano foi enviar seu Filho para nos salvar. Por isso te chamo, meu Cristo, por isso eu canto. Você pode erguer suas mãos a Ele. Rei do universo, Salvador eterno, Rei de toda
toda a criação, Redentor divino, Deus a ti me rendo, a glória te dou. Ele é o Rei, Rei do universo, Salvador eterno, Rei de toda a criação, Redentor divino, Deus a ti me rendo, tua glória te dou. vamos declarar a sua santidade. Santo, Santo, Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus, Ele é santo. Santo, Santo, Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus, Rei do universo, Rei do universo, Salvador eterno, Rei de toda a criação, Redentor divino, Deus a ti me rendo, a glória te dou. Rei do universo, Salvador eterno, Rei de toda a criação, Redentor divino, Deus a ti me rendo, tua glória te dou. A palavra de Deus diz que todas as nações, elas são como um pingo d'água dentro de um balde diante do Senhor. A sua vida, querido, a minha vida, ela está nas mãos de Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, o Rei absoluto de tudo. A palavra de Deus diz que Ele é soberano, absolutamente nada pode escapar do controle de Deus. E eu sei que Deus é poderoso para reverter toda e qualquer situação na sua vida, na nossa nação, que nós temos clamado, temos orado para que tudo seja revertido e que a glória do Senhor se manifeste de uma maneira sobrenatural, como nunca antes vista sobre o nosso Brasil. Eu creio nisso. Oh, Espírito Santo, por isso nós queremos profetizar e declarar que o reino de Deus será derramado sobre cada canto da nossa nação. Aí na sua casa, onde você está com a tua família, eu quero declarar que o reino de Deus vai chegar aí, que a tua sorte ela vai mudar, ela vai ser transformada pela presença do Senhor. Por isso nós clamamos: Pai nosso que estás no céu, santo é teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Teu reino vem na terra como no céu.
Profetiza sobre a tua casa. Teu reino vem Sobre a nação brasileira. Oh, Teu reino vem sobre a nossa cidade. Teu reino vem Sobre aqueles que estão enfermos. Teu reino vem Teu reino vem Teu reino vem Teu reino vem. Vamos declarar. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Oh, para sempre, amém. Nós levantamos. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Levantamos o teu nome, Deus. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Hoje nós não precisamos mais chamá-lo de Senhor, mas podemos lhe chamar de Pai. Papai, Paizinho, aquele que cuida de nós. Não importa onde você está nesse momento, Ele é poderoso para olhar você de uma maneira individual. Ele nos conhece de forma individual. Coloque diante dele agora. Coloque diante dele a tua adoração. Coloque diante dele o teu coração. Oh, Pai, nós rasgamos, Deus, as nossas vidas diante do Senhor, Pai, nessa noite. Nos rasgamos com adoração ao Senhor, Pai. Oh, Pai, venha de encontro a cada coração, Senhor, a cada um que está sentindo dor, cada um que está angustiado. Que o teu reino, Deus, seja manifesto no nosso Brasil, em cada canto da nossa nação, Pai. Que o teu reino seja manifesto em cada casa, em cada família. Oh, Deus, que os anjos ministradores do Senhor, Deus, estejam agora em cada lar, em cada casa, Deus. Oh, teu reino, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Profetiza sobre a tua casa. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Que o reino do Senhor venha sobre a tua vida. Oh, Teu
poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha fazer efeito na vida de cada um, como fez na minha. E em nome de Jesus eu peço então a tua bênção, para que nessa noite venha a sua bênção sobre todos os irmãos que estão agora ligados e ouvindo a tua palavra. Amados, queria dizer para vocês que não é o nosso hábito fazer um culto ou trazer uma palavra ao vivo. Então, eu não vou me sentir tão à vontade como se estivesse olhando para a igreja inteira e ministrando uma palavra de Deus. Então, se você notar algum ato de nervosismo, alguma atitude minha diferente, é porque é falta de hábito de fazer isso. Mas eu creio que nós temos que nos acostumar com isso, porque nós sabemos que o tempo está chegando em que as dificuldades que nós teremos para estar juntos sempre, eu creio que se tornarão difíceis. Então nós precisamos nos adaptar com isso. E eu queria dizer para vocês que nessa noite Deus tem uma palavra para você. Eu nunca vou ministrar uma palavra a vocês, sendo que essa palavra não venha primeiro para mim. Quando eu ministro a vocês, eu quero que vocês saibam que Deus está ministrando a mim, pelo menos pela segunda vez. E a palavra que Deus me deu nessa noite, eu coloquei como tema, eu não tenho tempo. Por que esse tema? Porque na realidade é isso que nós vivemos a cada dia. O nosso tempo sempre foi tomado e nós sempre dizemos assim, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Eu gostaria de começar ministrando essa palavra, trazendo para vocês, a princípio, um testemunho de como é a minha vida. Eu, na realidade, a minha vida sempre foi muito ocupada, e eu estou sempre ocupado. Mas esses dias, Deus falou muito comigo a respeito disso. E eu queria, então, trazer esse testemunho rápido, porque o projeto aqui não é falar sobre mim, mas sobre o que o Senhor quer fazer na sua vida. Eu queria dizer para vocês que o meu último trabalho que eu estava fazendo, era um comércio, muitos me conhecem, eu fiquei 21 anos fazendo esse trabalho. Nesses 21 anos, eu nunca conheci uma férias de 30 dias. Sempre foi assim algo muito rápido. Minhas viagens eram muito rápidas. Às vezes de 1 dia, 2 dias, 3, no máximo 4. E muito raro. Então eu tinha esse tempo para fazer essas viagens. E eu, na verdade, eu saía fisicamente, mas estava plugado e ainda ocupado. Às vezes com o celular, querendo saber como que estava decorrendo as coisas. E a viagem mais longa, com o tempo mais demorada, que eu fiz nesses 21 anos, foi uma viagem para o Nordeste, que durou 7 dias. E quando eu fui nessa viagem, eu deixei cuidando dos meus negócios, foi eu e a minha esposa, e nós deixamos cuidando do nosso negócio, nossos filhos, Bruno e a Renata. Isso já faz um bom tempo, creio que uns 10 anos ou mais. E nós saímos e viajamos, e por esses 7 dias, então, nós estivemos fora. Só que, quando nós voltamos, eu encontrei, assim, as notícias que vieram do que tinha acontecido, foi como que um caos para mim, de tudo que havia acontecido. E aí, o que aconteceu? O Bruno, que era que tinha mais idade, que ficou responsável pela padaria, junto com a irmã, ele teve uma crise renal, e ele ficou muito mal. Então ele não conseguiu nem exercer a função do qual ele estava ali para exercer. Então ele ficava saindo e passava mal e voltava e tinha que socorrer.
E o funcionário que eu tinha, que era o nosso confeiteiro, o nosso padeiro, o nosso braço direito, resolveu também nesses dias desaparecer. Ele não foi trabalhar. E aí ficou uma menina de 15 anos, cuidando de 18 ou 20 funcionários que tínhamos na época, para resolver todas essas coisas. Então, quando eu cheguei dessa viagem, eu fiquei muito chateado, porque eles não me avisaram. Mas eles combinaram entre eles que não iriam me avisar, porque na realidade, se me avisassem, eles sabiam que eu ia pegar o primeiro avião que tivesse de volta e estaria aqui. Então, eles combinaram em não me avisar. Mas depois que eu cheguei e vi todo aquele transtorno que tinha acontecido, imaginar que a Renata, um adolescente, tendo todo aquele trabalho, e o Bruno passando aquelas dificuldades, e esse funcionário que nos deixou na mão nessa época, foi muito difícil para mim, foi impactante. E aí então, eu fiquei muito chateado com aquela situação e acabei me convencendo de que eu não podia mais sair desse trabalho. Que não dava mais para mim deixar esse trabalho. Porque eu tinha medo de sair novamente e esse caos voltasse, né? Então eu comecei a fazer com que tudo girasse em torno de mim. E eu passei por todo esse tempo, mais uns 10 anos até agora, né? Sempre fazendo com que tudo girasse em torno de mim. Então a minha ocupação ainda foi ainda maior. E aí eu sempre usava esse tema, né? Esse título, essa frase. Não tenho tempo, não posso fazer, não tenho tempo. E isso é uma frase que nós usamos muito. Falamos muito ela. Nós usamos principalmente quando nós não queremos fazer alguma coisa que é do nosso compromisso. E a gente quer empurrar para alguém, então nós usamos assim, não tenho tempo, não dá para mim fazer. Você sabe o quanto eu estou ocupado, então não dá para mim fazer. E nessa noite eu quero compartilhar com você a importância do tempo, que muitas vezes nós temos, mas não sabemos usá-lo. Então eu descobri através da minha vida, que passamos o tempo todo ocupado. Todo o tempo nós declaramos que estamos ocupados. E na realidade nós usamos isso até como um escape. E deixamos de fazer coisas importantes em nome dessa ocupação que nós temos. Eu queria dizer para você, por experiência própria, que uma pessoa ocupada, quando você se dispõe a ajudá-la, a ver a carga que ela está, e sempre ocupada, quando você deseja então ajudá-la a fazer alguma coisa para aliviar essa carga, ela simplesmente, quando você toma aquela carga que ela tem, ela não consegue usar esse tempo daquela pessoa que auxiliou para fazer uma outra coisa boa ou para viver melhor. Ela simplesmente arruma uma outra ocupação para a vida dela. Então nunca essa carga acaba, porque na verdade nós nos escondemos atrás dessa frase, estou ocupado. Então quando você tem a oportunidade de desocupar, você na realidade volta a se ocupar. E aí você vive uma vida assim, escondido atrás das suas ocupações. Então eu queria dizer para você que nesses dias essa desculpa nossa foi embora. Porque grande parte de nós estamos totalmente desocupados. E ficar desocupado significa fazer algo diferente. E nós temos essa dificuldade. Porque quando nós nos ocupamos, normalmente nós nos ocupamos daquilo que nós gostamos de nos ocupar. Então quando sai daquele esquema que nós temos, a gente fica meio perdido. Então eu sei que nesses dias tem gente que não sabe ficar em casa, como eu. Temos dificuldade de viver isolado. Então queremos nos ocupar. Mas nesses dias Deus tem falado conosco. Agora chegou a hora de você se ocupar de uma nova maneira da qual você não tinha o hábito de se ocupar. Chegou o tempo de você ter uma ocupação diferente. E Ele está nos dando a oportunidade nesses dias de nos ocupar com a nossa casa, com a nossa família, de nos ocupar com a presença dEle, lendo, buscando a Ele, orando,
E nós muitas vezes estamos ocupados agora, sendo desocupado. Por quê? Porque você não quer fazer nada, nem se ocupar, porque você está ocupado em não fazer nada. E isso é uma verdade que tem acontecido no nosso meio. Mas quando tudo isso veio até mim para falar desse tema, desse assunto, eu falei, aonde eu encontro um parâmetro bíblico para ministrar essa palavra para os meus irmãos, para as pessoas que estão nos ouvindo. E aí então, eu achei uma palavra muito conhecida. Eu gostaria que você abrisse aí na sua casa, sua Bíblia, em Lucas 10, a partir do versículo 38. Vou dar um tempinho para você abrir, para você ser abençoado nessa noite com essa palavra. Lucas 10, nos versos 38 ao 42. Diz assim o verso, diz assim o capítulo 10, 38, 42, Lucas. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse, Senhor, não se dá de que a minha irmã me deixe servi-lo só? Dize para que ela me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Martas, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu sei que você já viu, já leu, já ouviu muitas vezes essa palavra, mas eu queria despertar para você, aqui nessa palavra, que nós estamos cansados de saber e de ouvir que Jesus está a caminho, que Jesus está voltando. E nesses dias agora então, nós estamos vendo ainda mais próximo a vinda de Jesus. As pessoas nos perguntam, será que isso é o fim dos tempos? Porque eles sabem que nós temos uma ligação com Deus, com mais proximidade, então eles querem saber o que está escrito a respeito dessa palavra. Se agora nós estamos vivendo esse tempo, então nós já estamos cansados, no sentido de ficar ouvindo sempre que Jesus está voltando, que Ele está a caminho. E você vê aí no verso 38 que diz assim, e aconteceu que indo eles de caminho, que era Jesus e seus discípulos, entrou numa aldeia e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. Então Jesus está a caminho e nós o recebemos Ele em nossa casa. Estou falando de pessoas que servem a Deus. Nós recebemos Ele em nossa casa. Ele já entrou em nossa casa. Ele está em nossa casa. Mas o que acontece quando Jesus entra na nossa casa? Nós nos acostumamos com Ele. Nós estamos com Ele, nos acostumamos com Ele e acabamos não dando muita atenção para o que Jesus tem para fazer, como nessa passagem você está vendo aí, que Marta recebeu Jesus na casa dela, assim como nós, mas a diferença é que ela recebeu, mas foi fazer outras coisas, foi cuidar de outras coisas, e ela ficou ali extremamente ocupada com todas as coisas que ela tinha para fazer, porque Jesus estava lá com um grupo de pessoas, então ela estava ansiosa em fazer as coisas. Então quando Jesus está nas nossas casas, quando Ele entrou na nossa vida, Ele tem que ter prioridade em nossas vidas, e muitas vezes nós nos acostumamos com Ele, e Ele está na nossa casa, mas nós estamos fazendo tantas outras coisas. Jesus está na minha casa, mas eu estou aqui assistindo algo que eu não deveria estar assistindo. Jesus está na minha casa, mas eu estou trabalhando em algo que eu não deveria estar trabalhando. E nós deixamos Jesus de lado. E não queremos ouvir o que Jesus tem para dizer. Eu tenho certeza que quando diz ali que Maria estava aos pés de Jesus, Ele estava falando algo importante,
que Maria não quis sair de perto, e eu deduzo que outras pessoas estavam ali próximo, também ouvindo o que Jesus estava falando. Mas Marta estava super ocupada. Que aqui diz, né, que ela andava distraída em muito serviço. Distraída em muito serviço significa nós também. O serviço nos distrai. Por isso que eu disse para vocês, contando aqui no princípio, que o serviço é algo que preenche a nossa vida e nos ocupa. Uma pessoa que está ociosa, o dia dela não passa. Uma pessoa que trabalha num serviço que não exige uma ocupação física, o dia dela não passa. Agora, quando ela está fazendo algo, distraída com o trabalho, quando vê, acabou o dia e ela já está voltando para casa. Então, essa situação que nós vemos aqui me fez lembrar de algo. Muitas vezes, os melhores momentos de nossas vidas, nós passamos trabalhando. E quando damos conta disso, já passou, já acabou. Porque nós estamos ocupados, nos melhores momentos de nossa vida, estamos ocupados com outras coisas. E não vemos os nossos filhos crescer. Estamos trabalhando, e hora extra, e mais não sei o quê, e mais um trabalho. E quando vê, você não vê os seus filhos crescer. Você não vê os seus netos, porque você aposenta em cima de um argumento de que você tem que trabalhar, que você tem que ganhar dinheiro, e você está trabalhando e super ocupado, às vezes trabalha ainda muito mais. E quando vê os filhos cresceram, já tiveram filhos que são os seus netos, e você não consegue curtir nem os netos, porque está ocupado. E às vezes na sua vida conjugal, o melhor momento do seu casamento está passando, já passou, e você não viu, não curtiu, não passeou, não viveu com o seu cônjuge, porque você estava ocupado, trabalhando, ganhando dinheiro, fazendo muito trabalho. Então, são momentos de nossas vidas que nós não vivemos, não curtimos, porque estamos preocupados e ocupados com outras coisas que não são tão boas. Necessária sim, mas não tão boa. Por isso deveria haver um equilíbrio. Às vezes momentos marcantes em nossas vidas, você percebe que você perde exatamente porque você não tem equilíbrio nisso. Por exemplo, festa de aniversário dos seus filhos. Tem pessoas que não podem participar por causa do trabalho. Está distante, ou ainda que não seja muito comum isso, participa. Mas quando chega o dia da festa do aniversário do seu filho, você não curte. Não curte porque você está como Marta, super ocupada. E briga com o marido, e briga com a esposa, porque tem que comprar, tem que fazer, tem que ir no mercado. Você encomendou o bolo, você pediu as balas, como é que vai ficar o salgadinho e os doces? E aí chega então o momento do aniversário e canta os parabéns. E de repente você se dá conta que você não curtiu a festa. Você se dá conta que você não conviveu da maneira que deveria com aquela festa, curtindo todo o tempo, porque você estava super ocupado preparando a festa, como Marta, sempre ocupada, sempre fazendo alguma coisa. Às vezes um almoço em família, tem pessoas que se escondem atrás de uma panela, porque às vezes não quer nem ter comunhão com a família. Geralmente uma pessoa na família que está brigado com os outros, se sente na obrigação de estar junto, para não ficar pior, aí chega lá, se envolve num trabalho lá na cozinha, para não ter que bater papo com ninguém, e aí você então fica ali escondido atrás daquelas coisas, trabalhando e fazendo, e se distanciando de coisas importantes da sua vida. Casamento dos filhos, hoje ainda é diferente, porque hoje você contrata um buffet, e você então vai para a festa e curte a festa. Mas normalmente não era assim. Você tinha o casamento do seu filho e já começava aquela correria de entregar convite, de fazer isso, fazer aquilo, e brigando e discutindo, e falta de dinheiro, e aquela luta. No dia do casamento, você não comia, você não bebia, você não desfrutava da festa, você não via os acontecimentos, os convidados,
Depois você ficava juntando as coisas e dizia assim: fulano veio, fulano não veio, porque você não curtiu a festa, não viveu a festa. Então esses momentos muitas vezes nós perdemos exatamente por outras ocupações, como Marta teve, que na realidade nos tira da vontade principal que Deus tem para nossas vidas. E nós fazemos isso na nossa vida cristã também. Nós temos a oportunidade de estar na presença de Jesus, de desfrutar do que Ele tem para nos dizer, mas muitas vezes nós ocupamos o nosso tempo fazendo outras coisas, fazendo coisas que nós não conseguimos ouvir o que o Mestre diz, não conseguimos ouvir o que Ele tem para nos dizer, porque estamos ocupados. E nós vemos aí no verso 40, que Ele diz assim: Marta andava distraída em muito serviço. Marta, porém, andava distraída em muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não se dá conta que a minha irmã não está me ajudando? Chame ela para me ajudar. Estou falando em outras palavras, mas estou dizendo para você que Marta estava super ocupada. E aí me levou a imaginar Marta na casa dela com aquelas pessoas que estavam junto com Jesus, e Maria ali aos pés de Jesus, querendo ouvir Jesus. E Marta lá por trás daquelas pessoas, ou lá na cozinha, correndo, e ela ficava tentando gesticular para chamar a atenção de Maria. E você faz aí a sua imaginação de Marta super ocupada na casa ali, e fazendo um gesto: avisa a Maria, chama a Maria, querendo chamar a atenção de Maria, para que ela pudesse falar: vem me ajudar, vem me dar uma força. Você não está vendo o que eu estou passando? Mas Maria não estava nem aí para ela. Maria não queria nem olhar para o lado da cozinha para saber o que Marta estava fazendo. Porque muitas vezes nós sabemos que tem pessoas que querem nos tirar da presença de Deus. E Maria então não tinha nem coragem de olhar para Marta, porque sabia que ela ia estar chamando ela para sair dos pés de Jesus, ou de ouvir o que o Mestre tinha para falar. Agora você imagine Marta nessa situação. Eu imagino que ela lá com algumas auxiliares, porque Jesus estava ali, provavelmente eles esteve ali um tempo e não saiu dali sem comer nada. Aí eu fico imaginando o que Marta estaria falando ali na cozinha, enquanto preparava alguma coisa para Jesus. É como aquela mulher que está em casa, quando recebe uma visita, por mais que ela ame essa visita, ela, ao invés de curtir a visita, ela fica cuidando das coisas para agradar a visita. Mas o que mais agrada a visita às vezes é estar junto, conversando, falando de coisas, mas ela está ali presa nos afazeres. Então eu imagino Marta dizendo: essa Maria é muito folgada, é sempre assim, toda vez que chega alguém aqui, ela me deixa sozinha nessa cozinha. Aqui tudo é eu que faço, tudo é comigo, não aguento mais essa vida. Maria estava ali desfrutando do que o Senhor tinha para dizer. Você imagina estar na presença de Jesus, ouvindo o que Jesus estava dizendo, e Marta estava lá naquele sofrimento, naquela agonia, enquanto Maria estava comendo e bebendo das coisas do céu. Eu sempre faço todo o trabalho dessa casa, tudo é comigo. Eu vou acabar ficando louca. Quantas vezes você não vê uma pessoa super ocupada com esses dizeres: tudo é comigo, não aguento mais essa vida, estou cansado, tudo tem que ser eu que faço, ninguém vai no mercado, ninguém vem, ninguém faz, tudo tem que ser comigo. Eu já cheguei cansado, estou cansado, agora se eu não for, ninguém vai. Eu vou acabar ficando louco. Eu quero ver quando eu morrer, como é que esse povo vai fazer. Passa a vida inteira murmurando e trabalhando, e não consegue chegar a lugar nenhum. Diante de tanta pressão, Marta não suportou. E você vê lá no versículo 40, que ela vai até Jesus, e diz assim para Jesus, na parte B: Senhor, a minha irmã não está me ajudando. Provavelmente ela interrompeu uma fala de Jesus.
ela chegou diante de Jesus e disse assim: Senhor, o Senhor não percebe, a minha irmã não está me ajudando. Em outras palavras, colocando palavra, eu já tentei chamar a atenção dela, desculpe interromper a reunião, mas eu já tentei chamar a atenção dela, e ela não olha para mim, então eu queria que o Senhor dissesse para ela me ajudar. Lá no 40 diz isso. Aproximando-se disse: Senhor, não te dá de que a minha irmã me deixe servir-o só? Dize para ela que me ajude, avisa ela, fala para ela me ajudar. Você imagine a situação ali. E aí Jesus deu uma resposta para ela. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Para Jesus notar isso nela, porque ela já estava sem paciência, afadigada. Expôs até Maria ali naquela situação, e disse assim: está vendo, ó, ela não me ajuda, não dá para o Senhor falar para ela me ajudar a te servir. O que Marta estava fazendo já era algo bom, servir ao Senhor, estava preparando algo para o Senhor. Muitas vezes até na casa de Deus, nós nos ocupamos até em servir ao Senhor Jesus, mas não pegamos a melhor parte. Nós vamos servir Jesus e acabamos sendo como Marta. Ai, nessa igreja só eu que trabalho, pelo amor de Deus, eu subi, eu desci, é só eu que mexo nesse som, é só eu que mexo nessa luz. Aqui, se não for eu como músico, nada funciona. Se eu não estiver aqui no culto e arrumar essas cadeiras, ninguém vem arrumar, é só eu, é só comigo. Aqueles irmãos lá são muito folgados, eu só vejo eles recebendo, mas nunca dão nada. E muitas vezes nós estamos no lugar que Marta estava, mas Jesus está nos chamando para uma posição diferente. E Ele disse assim, que você está ansiosa e fadigada, com muitas coisas para fazer. E Ele disse assim: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, Jesus nunca vai tirar alguém que quer ouvi-lo. Jesus nunca vai pôr alguém para trabalhar na obra e deixar de ouvi-lo. É de extrema importância que possamos fazer a obra, mas é de extrema importância que nós possamos ouvir também o Mestre, porque Ele tem direção para nós, Ele fala conosco. E assim como nós vivemos reclamando que não temos tempo para nada, Deus nos deu um tempo, e o que nós estamos fazendo com esse tempo? Chegou o tempo de não fazermos nada, as coisas cessaram, as coisas pararam, não dá mais para ficar correndo de um lado para o outro. Os seus parentes querem saber a respeito das coisas dos últimos tempos, e eles vão perguntar para você, a respeito dos fins dos tempos. Mas talvez você está como Marta, tão ocupado, fazendo tantas coisas, que você não vai conseguir responder para eles, se o que está acontecendo hoje está na Bíblia ou não. Porque talvez você esteja como Marta, preocupada em fazer, se ocupar, e não conhece nada das coisas de Deus. O que você vai falar para eles? Se você está tão ocupado, às vezes na sua casa, no seu trabalho, e nunca se interessou em ler a palavra onde Jesus pode falar com você? O que você tem para saber nesses momentos difíceis? Se você não lê a palavra, se você não busca na palavra, se você não busca em Jesus, você vai ficar deprimido, vai ficar em depressão. Nós sabemos que os dias estão chegando, que o tempo difícil está chegando, mas nós temos paz para saber. Eu coloquei o outro dia uma mensagem no Facebook, e eu dizia assim nessa mensagem: não temos a garantia de que esse vírus vai nos pegar, mas temos a certeza que Jesus já nos pegou primeiro. Isso é o que nós precisamos, irmão. Isso é o que nós necessitamos, é ter a nossa vida entregue a Jesus. Que ainda que esse vírus nos pegue, e que ainda que nós estejamos internados, Ele vai nos tirar.
Ele vai nos libertar disso. E ainda que nós possamos até morrer nesse vírus, nós sabemos para onde estamos indo. É isso que nós precisamos. E eu queria perguntar para você nessa noite, diante do que nós estamos vivendo, que nós dizemos que não temos tempo para isso, não temos tempo para aquilo, não temos tempo para nada. Agora eu estou vendo que muita gente arrumou tempo para cantar louvores, para falar de Deus, e não tem nada de errado nisso não, irmão. Chegou um momento realmente que você tem que sair na tua janela e pôr um louvor para os seus vizinhos ouvir e lembrar que existe um Deus. Chegou o tempo de nós falarmos desse Deus vivo, que as pessoas agora não estão mais como Marta trabalhando, eles estão querendo estar nos pés de Jesus para ouvir o que Jesus tem para falar, e chegou o tempo de nós anunciarmos isso para eles. E eu queria dizer para você, que o dia tem 24 horas, e se você soubesse que você ia morrer daqui 24 horas, você acha que você viveria essas 24 horas como você está vivendo? Se você soubesse que amanhã, a esse exato horário, você estaria morrendo, a partir de hoje eu tenho certeza que você nem ia dormir. Eu tenho certeza que você, além de chorar e se desesperar, e você sabendo que não ia ter jeito de escapar, você ia querer reconciliar com alguém, consertar com alguém, fazer alguma coisa para a tua vida mudar e melhorar. Aliás, para que você pudesse chegar diante de Deus, porque você ia morrer. O problema é que nós vivemos a cada 24 horas, achando que é obrigação de Deus, e que nós sempre teremos 24 horas para viver a cada dia. E não é sempre assim. Nós pensamos que as 24 horas são eternas, e que todo dia nós teremos ela. Mas eu quero dizer para você, que eu tenho duas notícias para te dar nessa noite, para encerrar. Eu tenho duas notícias para falar para você nessa noite. E como nós não estamos publicamente, eu não posso nem perguntar qual que você quer primeiro. Mas eu quero dar a primeira notícia sendo boa, porque eu tenho uma boa e uma ruim para te dar. Eu quero primeiro te dar a boa. E essa boa está lá em Salmos 32, 8 e 9. Eu quero que você anote, ou que você que está com a sua Bíblia aberta, você leia e marque. Porque na realidade, nós deixamos de aprender do Senhor. Nós deixamos de entender do Senhor e depois não sabemos a falta que isso faz para nós. Então o Senhor quer te dar duas notícias aqui nessa noite. Uma boa e uma ruim. E a boa está em Salmos 32, 8, 9. E ele diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. E eu o acolherei e cuidarei de você. Isso é uma ótima notícia para você. Mas não parou aí. Ele diz assim: não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédea. Caso ao contrário, não obedeça. Não obedecem. Eu queria dizer para você nessa noite que Deus quer cuidar de você. E Ele está dando esse período de quarentena na sua vida para você acordar e saber que existe um Deus maravilhoso, que quer que você ocupe seu tempo também ouvindo o que Ele tem para dizer, que quer que você ocupe seu tempo ouvindo o que Ele tem para te falar, e que você pare de se ocupar. Eu dei o meu testemunho aqui nessa noite. Eu dei o meu testemunho aqui falando de tantas ocupações que eu tenho na vida. E eu digo para vocês que Deus já entrou na minha história. E há pouco tempo, eu deixei de me ocupar com algo que tomava muito tempo da minha vida, que foram esses 21 anos da minha vida. Agradeço a Deus, foi ali o meu ganha-pão, foi ali que eu conquistei muitas coisas, mas foram 21 anos de muito trabalho. E que eu fiquei devendo ao Senhor, porque eu poderia
ter feito muito mais ao Senhor, mas fiquei como Marta trabalhando. E depois então eu decidi não ter mais esse trabalho. Aliás, não foi nenhuma decisão minha, foi o próprio Senhor que foi me deixando em circunstância, situação de que eu não podia mais continuar. E aí cheguei a um ponto que parei. E eu não queria mais me ocupar assim, então arrumei um outro trabalho que ia ocupar bem menos tempo da minha vida. E sabe o que aconteceu? Nesse trabalho que ia ocupar bem menos tempo da minha vida, acabou ocupando ainda mais tempo da minha vida. Eu estava inconformado, mas não achava uma solução. Aí Deus veio e me trouxe uma solução. Eu nunca tive 15 dias de férias. Ele me deu 15 dias de férias agora, não remunerada, mas tem falado muito comigo. E o que eu quero na minha vida é ser como Maria. O que eu quero na minha vida é poder estar mais aos pés do Senhor. Não quero viver mais ansioso, não quero viver mais afadigado como Marta. Por isso essa palavra em primeiro lugar veio para mim. E se está vindo para você, você toma posse, irmão. Olha para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho. Hoje nós vemos grandes empresas e prédios vazios. Pessoas não faturam mais, não vendem, não compram, não recebem e continuam vivendo. A situação daqui para frente tende-se a piorar. Mas a paz do Senhor está sobre nós e nós sabemos que Ele está no controle de tudo. Então a boa notícia que eu te dei é que Ele quer te instruir e te ensinar no caminho que você deve seguir, e te aconselhar e cuidar de você. Mas Ele te diz nessa noite, numa boa notícia: mas não seja como o cavalo ou um burro, que não tem entendimento, e precisam ser controlados por freios e rédea, caso contrário eles não obedecem. Então o Senhor está dizendo aqui nessa noite, que Ele quer cuidar de você. Mas Ele disse para você, desculpa a expressão, não ser como um animal, que muitas vezes serviu para mim, que Ele tinha que colocar freios e rédea na minha vida, para me guiar para um lado e para o outro, porque eu não conseguia entender e obedecer a Ele, porque vivia como Marta, fazendo e me ocupando de todo o trabalho. Agora, eu tenho uma boa notícia para você. Aliás, eu tenho uma notícia ruim para você. A boa eu já falei, né? A notícia ruim é que todo dia tem 24 horas, mas vai ter um dia que não terá 24 horas para você. Vai ter um dia que ela vai se esgotar, talvez nas primeiras horas, nas horas do meio ou no final das horas, mas não completarão 24 horas. E aí então chegou o dia de você não pertencer mais a esse plano. E aí sim você precisa saber para onde você está indo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar para onde você vai o dia que não se completar 24 horas na sua vida? Então chegou o tempo que nós estamos vivendo, que Deus está chamando a sua atenção, que Deus está falando com você. Chegou o tempo de você se voltar a mim. Olhe para mim, olha para mim, quero te instruir, quero te ensinar e quero te guiar. Aproveite esse tempo, querido. Você que está aqui diante do seu celular, do seu notebook, e que nessa noite está ouvindo essa palavra, ela não foi feita só para mim, ela foi feita para você. Pare de explorar a você mesmo, perdendo o que o Senhor tem para te dar. Pare de ficar sendo usado por um trabalho escravo, por um estudo escravo, porque tudo isso tudo isso interrompe e você continua vivendo. Então o que eu quero te pedir nessa noite é que você ouça a palavra que o Senhor te disse e tome posse dela. E a partir de agora, comece mais a estar usufruindo do que Deus tem de melhor para você na sua casa. Comece a usar esse tempo para ouvir mais do Senhor, para que você saiba onde você está andando, porque nesse livro chamado Bíblia tem reservado para você tudo o que você precisa saber, para que nesse tempo você não entre em desespero,
Não fique ansioso e não tenha medo, porque a morte é certa, um dia vai chegar. E para onde você está indo? Para onde você está caminhando? Não pode ser só esse momento que você se lembra de Deus. Você tem que ter o hábito de buscar a Ele, aonde Ele está, recebê-lo em sua casa e sentar aos seus pés. Para de fazer as coisas que tiram a presença dEle da sua vida. E é essa mensagem que o Senhor tem para você nessa noite. Eu queria encerrar essa mensagem dizendo para você que eu vou orar para que você nessa noite tome uma posição de estar mais na presença de Jesus, na presença de Deus, para que a tua vida tome um rumo e te encha de paz. Para que você, que muitas vezes está num apartamento, até pensando, mas não tendo coragem em acabar com a sua história, pensando na morte que está chegando, isso é porque não tem ouvido de Jesus. Porque quem ouve Jesus tem vida eterna, e é isso que Ele quer te dar. Senhor amado, nessa noite quero te agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui, Pai, longe dos irmãos, longe da comunhão física, mas unidos pela Tua palavra. Eu quero te agradecer por cada um que ouviu essa palavra, e que o Senhor venha fazer com que essa palavra ande e entre nos corações e atravesse fronteiras, e onde ela passar, que ela traga vida, e vida em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, eu te abençoo e declaro uma semana de vitória para você, e que na próxima semana, se não for possível estar junto fisicamente, estaremos juntos assim novamente, com uma nova mensagem do Senhor para a tua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre.